Graça e paz. Vamos para o nosso boletim. Vamos ler o texto aí inicial de 1 Coríntios 1:30 juntos. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vamos orar? Bendito Espírito, entregamos este momento nas tuas mãos. Te pedimos para que tu ministres a pessoa de Cristo em nossas vidas. Te pedimos a revelação de Jesus e queremos crescer em adoração ao Pai, adorar ao Filho. Faça isso. Venha nos auxiliar em tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Completos em Cristo. Aqui, nesta expressão, mas vós sois dele em Cristo Jesus. E aqui aprendemos que Deus nos deu tudo em Cristo. Deus já nos deu tudo na pessoa de Cristo. Deus nos deu um precioso porta-joias. E quando abrimos com a chave da fé, as joias que resplandecem aos nossos olhos na sabedoria de Deus são justiça, santificação e redenção. Vamos ver o que significa isso para nós. Encontramos tudo isso na pessoa de Cristo. Não busque isoladamente isto fora dele. A primeira joia que resplandece quando abrimos o porta-joia pela fé, e aqui é Cristo, é a justiça. O que significa isso? Na justificação, o regenerado se torna um com ele, completo e aceito nele. A justificação não é um processo ou um trabalho gradual e progressivo, e sim um ato. Não existe graduação na justificação. Uma vez justificado, justificado para sempre. Não se cresce na justificação. E este ato, porque é como um ato, acontece no exato momento em que o pecador é levado ou conduzido a crer na pessoa de Jesus Cristo. No momento em que o Espírito Santo leva o pecador a Cristo, é o Espírito Santo quem leva, convence o homem do pecado, e esse homem então encontra a libertação do pecado na pessoa de Cristo, e lá ele encontra a sua justificação, porque a Bíblia diz: quem morreu justificado está no pecado. Veja que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai resolver o problema do pecado do homem. Quem resolve o problema do pecado é Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo convence do pecado, mostra a sua fraqueza, a sua miserabilidade,
E este homem vai encontrar, então, em Cristo a resposta. E aí ele sai justificado para casa, sem nenhuma dívida. A cédula, né, foi riscada. Nenhuma dívida. Aquele que foi justificado não deve absolutamente nada para Deus. A justificação é o resultado da nossa ligação com Cristo pela fé. Não é sentimento, não é se sentir justificado, é pela fé. Por meio da qual nos tornamos participantes de tudo que Ele é. Este é um trabalho imediato, completo e eterno. O selo da eternidade é fixado sobre todo o trabalho da mão de Deus. Vamos ler o texto de Eclesiastes 3,14? Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe pode tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Deus fez, está feito. Não há melhora. Não tente melhorar aquilo que Deus já fez. A justificação foi feita, Deus resolveu nos justificar na pessoa de Cristo. Ele colocou o selo da garantia, não é o ISO, é o selo dele, que é muito mais, tem uma garantia, né? Preciosa garantia, que é Ele mesmo, o que Ele faz, Ele sela. O homem simplesmente entra aqui nessa experiência de ser justificado, e aí um dos resultados da justificação é a paz de espírito. Paz com Deus. Ter paz. Tal é a posição absoluta, a posição estabelecida e eterna do mais fraco bebê na família de Deus. Aquele que foi justificado hoje, está tão justificado daquele que foi lá há 20, 30 anos atrás. Aquele bebezinho que acabou de ser justificado, ele foi tão aceito como aquele que foi justificado há anos, milhares de anos atrás. Então, a justificação, aquele que foi justificado pode descansar nessa posição. Essa posição é estabelecida e fundamentada no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É lá em Cristo, no sacrifício dele, na morte dele, na nossa inclusão, na nossa entrada, lá no sacrifício. Fora do sacrifício de Cristo, não existe justificação. Ninguém pode descansar fora de Cristo. Aí, trata-se de algo maravilhosamente bendito, poder dizer: encontrei alguém que satisfaz perfeitamente meu coração. Encontrei a Cristo. Quem procura é que ainda não encontrou. Esse é um ditado, pastor Buchain sempre dizia isso: aquele que está buscando é que nunca encontrou. Aquele que teve um encontro com a pessoa de Cristo, aquele que o Espírito Santo revelou no íntimo, a pessoa de Cristo, ele é uma pessoa descansada, relaxada. Esse descanso da providência de Deus, de tudo aquilo que Deus já fez, é um descansado. E isto é o que nos coloca verdadeiramente acima do mundo, acima de todas as coisas. Pois o coração inconverso não pode compreender a verdade fundamental da justificação sem obras.
Estamos acima de todo o conceito que existe no mundo, de que você tem que fazer, isso dentro do sistema religioso também, nós vamos encontrar isso, acima do sistema religioso, acima do sistema secularizado, que você tem que buscar recursos para essa justificação, você tem que se justificar, você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que conquistar, e isso a Bíblia não dá nenhum respaldo, e aí nós encontramos em Tito, no capítulo 3, versículo 4 e 7, podemos ler juntos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Texto riquíssimo. Pela sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui nós encontramos as duas funções do Espírito Santo. Nos levar a Cristo, para ganharmos em Cristo a justificação, a regeneração, e a segunda função do Espírito Santo é a renovação. Está revelando, que renovação é esta? É trazendo as realidades contidas em Cristo no nosso coração, para que a nossa vida seja tomada pela presença de Cristo. É revelar. Qual é a função do Espírito Santo na vida do regenerado? É revelar Cristo. E aí, no mesmo texto, justificados por graça. Quanto custou a justificação? O preço de sangue derramado naquela cruz. E para nós, nada. Uma revelação gratuita, o texto diz isso, justificados gratuitamente por sua graça. Quando eu joguei no computador, esse versículo, o computador lá pede a exagero de expressões, a redundância. Pediu para tirar. É interessante isso aqui. Eu falei, mas nós somos talvez piores do que esse computador, porque nós também queremos fazer isso. Nós achamos redundância. Dizer que a salvação ou a justificação tem alguma coisa parte do homem. É uma redundância. O que é um cristão? Na verdade, é aquele que está em Cristo. Dentro da chaleira se coloca chá, dentro da cafeteira se coloca café, dentro da leiteira se coloca leite. Dentro de um cristão é Cristo. Nada mais, nada menos do que isso. Simples, não é? Mas nós complicamos. Alguém definiu o pastor assim: pastor é aquele que pega a Bíblia, complica e tenta explicar. É o que nós estamos vendo hoje no mundo. Há uma complicação, tanta coisa complicando uma coisa simples. Jesus mesmo, no seu ministério, encontrando-se com um homem, e disse, crê somente. E nós inventamos. É um homem celestial. Paulo define também, é um homem aonde? Em Cristo. Conheço o homem em Cristo. Isso significa ser um cristão. É um homem que está onde? Em Cristo. Um participante da natureza divina. Ele está morto para o pecado, para o mundo, mas vivo para Deus. Vivo para Deus. A obra de Cristo, quando tão somente apropriada por uma fé simples, deverá, por bendita necessidade, atender à falta de paz de consciência. E a pessoa de Cristo, quando tão somente contemplada com um simples olhar,
irá atender perfeitamente a toda inquietude do coração. A obra da cruz, o sangue purificando a nossa consciência de obras mortas, e a pessoa de Cristo, a presença dele trazendo paz ao coração. É dele, na pessoa dele e na obra realizada naquela cruz. Nós temos o sangue, e a Bíblia diz que pelo seu Espírito Eterno purificará a nossa consciência de obras mortas. Aquilo que nós fazemos que não glorifica a Deus, mesmo na vida de um regenerado, obras mortas. Às vezes uma oração é uma obra morta, uma oração que é dirigida ao homem, não a Deus. Eu já vi gente orando para defender a sua posição, já ouvi gente, às vezes uma oração é para pregar, já vi gente pregando através da oração, mandando um recado através da oração, tentando ensinar o outro através da oração. Às vezes nós nos reunimos, de repente na hora de um almoço, e alguém fala, olha, tem incrédulo aqui, dá um jeitinho na oração aí, faz isso aí. Isso é oração aos homens, isso é obra morta. A oração tem que ser a Deus e não aos homens. E aí, graças a Deus que nós contamos com o sangue que purifica essa obra morta que está aí na nossa consciência. Se por conseguinte não nos encontrarmos desfrutando de paz, de consciência, só pode ser por não estarmos descansando na obra consumada de Cristo. E se o coração não estiver à vontade, é prova de que não estamos satisfeitos com o próprio Cristo. Isso é lamentável. Se não há paz na consciência, e se você não estiver satisfeito com Cristo, alguma coisa está errada. Porque o próprio Deus disse a respeito do Filho, este é meu Filho amado em quem tem todo o prazer. Então logo, se você tem no coração a revelação da presença de Cristo, Deus tem todo o prazer em você através do Filho. Ele está dizendo diariamente a você, este é meu Filho amado em quem tem todo o meu prazer. Então, se não há paz, se não há no coração a convicção, alguma coisa está errada. O sacrifício do nosso Senhor é suficiente para a consciência. Sua pessoa bendita, ou a bendita pessoa, é suficiente para o coração. Nós estamos falando aqui do que Ele é e do que Ele fez. A presença dEle em nós, trazendo a revelação do que Ele fez por nós. Então nós contamos com o que Ele fez. Por exemplo, alguém pode carregar um sentimento de culpa pelo passado. Isso por um regenerado. Uma pessoa regenerada pode ter acusações. O diabo pode trazer a memória. Ele deve contar com o sangue de Jesus Cristo. Sobre aquela acusação. O sangue nos purificou dos pecados outrora cometidos. Toda a dívida foi paga. E tem muito nascido de novo ainda vivendo um sentimento de culpa do que fez. Por isso que ele precisa saber descansar na presença de Cristo e saber que na justificação os seus pecados outrora cometidos foram perdoados, foram apagados. Todas as nossas transgressões, o que nós fizemos. E na justificação também nós encontramos a paz mediante a presença dEle. A justificação também tem outro aspecto que nós morremos. Não só a justificação, a purificação dos pecados outrora cometidos, mas também de uma morte da fonte produtora. O nosso velho homem foi definitivamente crucificado. Isso é o que a Bíblia está dizendo. E aí o nascido de novo precisa tomar posse, apropriar desta libertação. A gente que sofre pelaquilo que fez no passado, se culpa. Então nós precisamos ter essa revelação no coração de que a obra de Cristo foi suficiente. O que Ele fez nos basta. Que o que nós fizemos no passado foi purificado, foi perdoado.
E ele não se lembra mais. O arqui-inimigo de Cristo foi bem sucedido, entre aspas, mas não coloquei aí, ao produzir um horrível sistema de religião, meio judaico, meio cristão, combinando da maneira mais habilidosa um certo montante de passagens das Escrituras para enganar o povo de Deus e confundir os incrédulos. Há uma mistura aí, que é preciso uma lupa muito apurada, e aí é o Espírito Santo, para discernir essa mistura. É muito grande. Colocar água no vinho, às vezes você não está ali, não muda muito a cor. Mistura leite, para colocar água no leite. Então, há uma mistura e é preciso um discernimento. Precisamos pedir a Deus o discernimento daquilo que se fala e de quem está falando também. É preciso. Agora, enganar o povo de Deus. A Bíblia até diz, Jesus fala que, se possível, enganaria até os escolhidos. E os incrédulos, eles ficam confusos. Você vai encontrar incrédulo ali, o que é isso? Um fala uma coisa, fala outra, isso existe, isso, aquilo outro. Muitos salvos são arrastados para baixo pela escura e depressiva influência da atmosfera religiosa que o cerca e o sufoca. É do mais profundo gozo para o coração do regenerado poder ser desvencilhar dessa salada religiosa e entrar na tranquila luz da revelação da suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Salada religiosa. Às vezes você encontra um regenerado vivendo essa salada. E aí tenta viver um cristianismo meio confuso, complicado. Ele fica, na verdade, é uma obsessão religiosa. Isso aqui vira uma obsessão. Nasceu de novo, tem a vida de Cristo. Agora quer produzir espiritualidade, mudar o seu comportamento. O que é uma obsessão religiosa? É você mudar o comportamento, aquilo que é natural em você, você quer mostrar espiritualidade e não é real lá dentro. Por exemplo, uma pessoa nasce de novo e está desejosa de ser um bom cristão e mostrar a sua espiritualidade. Aí daqui a pouco muda os trejeitos, de repente muda a voz, começa aquela vozinha melosa, melodramática e vai, irmãos, aquela voz cavernosa para mostrar a espiritualidade. Aí a realidade interna é suplantada por uma coisa inventada. Ele inventou uma espiritualidade. Aí ele vive aquilo ali. Isso é obsessão. Ele está vivendo uma mentira e não uma realidade. Aí ele se acostuma com aquela voz e acha que espiritualidade é mudar o tom da voz. Isso é obsessão religiosa. Outra obsessão religiosa. Às vezes o sujeito está doente. Aí lê o texto bíblico. Jesus levou sobre si. Ele levou sobre si. Não, ele levou. Eu não estou doente. Isso é obsessão religiosa. Eu não estou doente. Ele já levou. E o sujeito morre doente. Aí o médico vem com um diagnóstico. Você está com pereba. Aí o sujeito vê, eu não estou com pereba, isso é mentira, o médico mentiu. Gente, não há mentira, o cara está com pereba mesmo, está doente. Agora, o método como Deus vai cuidar disso é dele. Se ele pode fazer um milagre? Pode. Pode Deus orientá-lo para buscar um medicamento? Então, a obsessão religiosa é você pegar um diagnóstico e dizer assim, eu não estou doente como eu fui conversar com a senhora com o dedo quebrado. Só está sentindo dor? Eu não. E inchado. Só não vai procurar o médico, não. Jesus já levou as minhas dores, já levou a obsessão religiosa. Só está sentindo dor, dona fulana? Não, eu não estou sentindo dor nenhuma. Isso é mentira, é obsessão religiosa.
Eu estou sentindo dor, sim, seu danado. Está doendo. Ore por mim aqui. A obsessão religiosa, isso tem demais. Então nós precisamos ter cuidado com essa salada religiosa, essa mistura de meio judaico. Meio judaico você pegar a sombra, por exemplo. Tem gente que acha que tem que guardar o sábado. O sábado é uma sombra do descanso que aconteceu em Cristo, mas insiste em viver a sombra. Isso aí é um cristianismo mesclado. Aí você pegar os elementos do Antigo Testamento e tentar aplicar agora na vida cristã. Tome cuidado. Aí, e o judaísmo vem com tudo aí, tá? No nosso meio. A segunda joia que resplandece aos nossos olhos é a santificação. Precisamos ter cuidado aqui agora. A alma que verdadeiramente se apossou de Cristo é deveras desejosa de santidade. Porém, está ciente do que Cristo é para si. Preste atenção. Nasceu de novo, está completo em Cristo. Ele tem que saber que Cristo já fez tudo. Que ele tem em Cristo a justificação. Que ele tem em Cristo a santificação. Que ele tem em Cristo a redenção. Mas ele tem desejo de crescer. É neste desejo que o negócio complica. Vamos ter cuidado. Tal pessoa encontrou seu tudo em Cristo. E o desejo supremo do seu coração é crescer à semelhança de Cristo, ou à sua semelhança, que é a semelhança de Cristo. Nada mais do que certo, nasceu, tem no seu íntimo o poder da presença de Cristo, o dínamo, que é o motor que está ligado, que é a presença de Cristo, impulsionando esta vida. Há no coração o desejo de conhecer a Cristo. E aí, esta é a verdade, a verdadeira santificação prática. Vamos ler 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Veja só, na sua própria imagem, olhando para o Cristo, a sua própria imagem. De que maneira a Bíblia responde? Como isto pode acontecer? Como pelo Senhor o Espírito, que é a função do Espírito Santo levar os nossos olhos a Cristo. Que imenso gozo seria para milhares de cristãos zelosos, ansiosos por santificação, se compreendessem que assim como a justiça está em Cristo, da mesma forma, a santificação também o está. Depois de muitos esforços infrutíferos, buscando conseguir justiça em si mesmos, foram a Cristo para obtê-la. E, no entanto, não querem fazer o mesmo quando se trata de buscar por santificação. Tentou se justificar e foi a Cristo e encontrou em Cristo a justificação. De repente, agora eu fui justificado, Cristo me justificou e eu preciso me santificar. E aí começa um trabalho de esforço. Receberam justiça sem obras e esperam conseguir santificação com obras. Eu preciso me santificar. É essa a expressão. Eu preciso. Encontra em Cristo a justificação, deve encontrar em Cristo o quê? A santificação também. Receberam justiça pela fé, mas acham que a santificação deve ser conseguida pelo esforço próprio. Não percebe que recebe santificação exatamente da mesma maneira que recebem justiça, visto que Cristo para nós foi feito por Deus, tanto uma coisa como outra. Pois nele recebemos justiça, santificação e redenção. Mas nós vamos ver aqui um pouco para frente o aspecto prático disso. Isso aqui é uma posição. Fomos justificados pelo esforço? É uma pergunta. Não. Pela fé. Uma fé que foi dada por Deus mediante o ouvir. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Nada é nosso.
Tudo dele. Vamos ver o texto? Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A palavra de Deus não nos autoriza a separar o texto de 1 Coríntios 1,30 sobre o assunto de santificação, colocando-o em um plano diferente das outras riquezas que o versículo engloba. Também não temos sabedoria, justiça, santificação e tampouco redenção em nós mesmos, e nem podemos adquiri-las por algo que possamos fazer. Mas Deus fez que Cristo fosse todas estas coisas em nós. Vamos lá? Colossenses 2, 9 e 10. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Todos nascidos de novo, com algum discernimento, concordam quanto à verdade fundamental da justificação sem obras, ok? Estamos em comum acordo, não é isso? Aqui ninguém foi justificado por obras, mas por graça. Todos admitem plenamente que não podem, por esforço próprio, produzir uma autojustificação. Feito? E nem mesmo produzir santificação diante de Deus. Você pode produzir santificação diante de Deus? Não. Porque a nossa santificação, ela está na pessoa de Cristo. Tá bom. Pode tentar, mas cedo ou mais tarde descobrem que terá sido totalmente em vão. Pode prometer e decidir, podem trabalhar e lutar, mas um dia descobre o quão infelizes e fracassados são. Então, você vai tentar. Se você não crê nisto, se você não está certo de que a justificação é imputada por Deus, que a santificação está em Cristo, tenta produzir por fora. Isso é até uma boa experiência para você. Só que você vai ficar todo arrebentado lá na frente. Você vai chegar todo arrebentado. Tem gente arrebentada aí, achando que santidade, santificação é pelo muque, pelo esforço, por a dedicação, por essas mudanças, né, obsessivas, a necessidade de mostrar que é espiritual. Também santificação não é conhecer a Bíblia inteira, conhecimento. Tem gente que acha que santificação é conhecer a Bíblia. Se você corta um braço, cai Filipenses. Você cai o outro, cai Colossenses. Corta uma perna, cai Gálatas do lado. Corta a cabeça, sai Mateus. Cuidado com isso. Isso não é sinal de santidade. Devemos conhecer tudo isso, mas na revelação da pessoa de Cristo. Oh, que doce alívio para o que sofre e tem buscado por justiça e santificação. Espera lá. Que doce alívio para o que sofre e tem buscado por justiça e santificação em sua própria força, quando descobre, após ano de luta vã, que exatamente aquilo que tanto buscou está entesourado para ele em Cristo. Que revelação maravilhosa é esta? Maravilhosa revelação. Um dia, ser revelado no coração e descobrir que tudo isso está em Cristo. Que você ganhou a justificação em Cristo, a santificação em Cristo, a redenção em Cristo, tudo em Cristo. Ao descobrir isto, sua alma torna-se serena e tem completo descanso. O lugar do nascer de novo é aonde? É em Cristo. E se está em Cristo para uma coisa, deve estar em Cristo para todas as coisas. Por exemplo, você quer ser um cristão alegre. Aí você fica buscando alegria. Alegria é uma coisa espiritual. A alegria está onde? Em Cristo. Por exemplo, você está buscando paciência. Isolado de Cristo, você fica, olha, Deus, eu quero paciência. Deus não vai te dar paciência. Ele já te deu o Filho. A paciência está nele. Você pede mansidão, que significa deixar ir os seus direitos.
e aceitar tudo de Deus em Cristo. Isso que é mansidão, é deixar ir os seus direitos. Mansos, limpos de coração, bem-aventurados limpos de coração. O que significa limpo de coração? É ter uma coisa só, é Cristo. Aí você fala os humildes. O que significa? É deixar ir as posses e ganhar o tudo em Cristo. Tudo está em Cristo: humildade, mansidão, misericórdia, amor. Você quer amor? O amor está em Cristo. Agora você pode orar: Pai, revela a pessoa de Cristo, manifesta Cristo através de mim. Eu quero amar essa tranqueira que está aqui que eu não consigo, em Cristo. Eu não consigo ser alegre, eu fico olhando para as circunstâncias. Jesus, e tudo está nele, tudo está entesourado nele. O que o nascido de novo precisa é conhecer a pessoa de Cristo, descobrir o quanto que ele tem em Cristo. Não pode estar em Cristo para justificação e fora de Cristo para santificação. Não há dúvida de que o salvo cresce no conhecimento de sua santificação. Veja que na justificação não há crescimento. Uma vez justificado, justificado para sempre. Não há grau na justificação. Paulo não foi mais justificado que você. A justificação do apóstolo Paulo é a mesma justificação de um bebê que acabou de nascer. Agora, na revelação, no conhecimento da pessoa de Cristo, existe sim. Agora, não há dúvida que o salvo cresce no conhecimento de sua santificação, na consciência do poder e do valor que ela tem, na sua influência e em seus resultados práticos e na experiência e gozo. O que significa isto? Tão logo a verdade em Cristo é revelada pelo Espírito Santo em nosso espírito, nossa alma entra numa compreensão mais profunda do fato de estar separado para Cristo e assim logo se submete ao seu governo. O Espírito Santo revela no nosso espírito a bendita pessoa de Cristo, ok? Ali você ganhou o quê? A presença dele. Justiça, santificação e redenção e tudo aquilo que está nele. O que a nossa alma precisa então? É entrar no gozo de tudo aquilo que já foi feito, tudo foi consumado. E aí, usando essa expressão de Maria aí em Lucas 1, capítulo 1, 46 e 47. Então, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A alma é um canal, ela tão somente expressa aquilo que foi revelado lá no íntimo. Alegrou, passado, engrandece, presente. A nossa alma deve ser o canal revelador, transmissor, não revelador, daquilo que está sendo revelado no nosso espírito. Quanto mais Cristo, menos minha alma. Cuidado com essa história aí: olha, eu preciso dominar a minha alma, eu preciso subjugar a minha alma. A salvação é uma salvação do passado, justificação, estamos sendo salvos, salvação hoje presente da nossa alma, e uma salvação futura. A nossa alma está sendo salva. Salva de que maneira? Como é que Deus está salvando a minha alma? Aí o cuidado é que você pode usar recursos humanos. Aí entra nessa história: o que não posso, o que posso, o que devo, o que não devo fazer. E aí eu começo então a virar um obsessivo religioso, centrando, buscando recurso na minha alma para que Cristo cresça. Ao contrário, uma ilustração simples: se seu filhinho de 2 anos, se ele estiver brincando com a gilete na mão, você tem 2 formas de tirar aquela gilete. Você pode dar um grito, ela vai assustar e correr o risco de se ferir, não é verdade? O outro método é você levar com a mão esquerda uma coisa interessante,
um brinquedo e com a mão direita você vai tirar a gilete. A criança vai fixando os olhos naquilo que é mais interessante e você com a mão direita você tira a gilete da mão da criança. Ela está correndo risco? Tá. Mas cuidado para não violentar. Tem gente violentando a alma, querendo tirar na violência, porque nós nascemos no pecado, separados de Deus no Espírito, a nossa alma foi contaminada, fomos regenerados no Espírito, a presença de Cristo no nosso Espírito, e a nossa alma está aí, com os desejos, vontades, emoções, e só que nós queremos tirar na base da força. Aí entra o legalismo, entra o humanismo, entra os recursos humanos. Precisamos ter cuidado. Então, é pela beleza de Cristo. No outono, quando você vê essas árvores amareladas, né, com as folhas caindo, você pode até tentar ajudar as folhas a caírem mais rapidamente, mas isso não precisa. Deixa que a natureza cuida, cai por si só. Não fica batendo no tronco para derrubar as folhas amarelas, não, elas caem. É natural. É pela beleza de Cristo que a nossa alma se rende. É quanto mais Cristo, menos a minha alma. A minha alma engrandece ao Senhor porque o meu espírito se alegrou. Alegrou. Quanto mais Cristo lá no íntimo, mais comunhão com Ele, menos você. Que Deus nos ilumine nisso, que Deus esclareça mais e mais isso, para que a gente não entre aí em alguns perigos. Nós podemos entrar em alguma doutrina e um perigo muito grande. A santificação na vida do salvo é feita por meio do gracioso ministério do Espírito Santo. Como? O propósito do Espírito Santo é indicar-nos o conhecimento em Cristo, a experiência e a exibição prática daquilo que tornou-se verdadeiramente nosso no momento em que cremos. Aquilo que se tornou verdadeiro, aquilo que é real em nós. Por favor, não é você tentar praticar para trazer a realidade espiritual daquilo que já existe. Já é uma realidade, é verdadeiro. E é verdadeira essa realidade espiritual que é Cristo no nosso espírito. A função do Espírito Santo é trazer esta realidade dia após dia no nosso viver. Não é a prática das verdades bíblicas, a prática que vai acrescentar um grau de espiritualidade naquilo que já é real dentro de você. São duas coisas. A realidade de Cristo, a presença de Cristo, você já tem tudo à sua disposição. E o Espírito Santo agora vai pensar, vai revelar, dia por dia. Aí você lê a Bíblia e descobre mais Cristo, mais Cristo. Aí o Espírito Santo vai, você lê mais aquela porção, mais Cristo. E assim vai. E é no dia a dia, gente, não fique forjando espiritualidade. É no levantar, que você tromba com a cara feia do marido. É quando você tromba com a cara feia da mulher, com a irritabilidade do filho, nas dificuldades do trabalho. Gente, não é é uma realidade estar lá dentro. É numa convivência normal, diária. Isso acontece no nosso dia a dia, no trabalho, nos conflitos, nas dificuldades do dia a dia. E aí o Espírito Santo vai mostrando para você. Há um momento da ansiedade, você está ansioso. Aí o Espírito Santo vai lá e diz assim, olhe para Cristo. Aí você diz, o que Cristo fez? Não andeis ansiosos. Aí você está com medo. Aí o Espírito Santo diz, olhe para Cristo. Aí você vai lá, não temas. O verdadeiro amor lança fora o medo. E é assim dia. E o que vai acontecer? A alma vai estar entrando no descanso. Agora não é você pela força própria exigir ou martirizar, eu vou usar outra palavra, mortificar pela força do braço, da carne e tudo isso. É uma revelação. Quanto mais beleza, quanto mais glória, de glória em glória, aí você se rende.
É um trabalho do Espírito Santo. Neste aspecto, que é o aspecto da nossa posição em Cristo, não existe progresso, pois nossa posição em Cristo é eternamente completa. Porém, no aspecto prático, o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, trabalhará em nossas vidas para que Cristo cresça. Vamos ver aí 2 textos. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não há nenhuma contradição aqui. São 2 textos. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nessa vontade que temos sido santificados, porque a nossa santificação é Cristo. Nele nós encontramos a nossa santificação. Agora, no nosso dia a dia, o Espírito Santo, em parceria com a palavra, vai estar revelando mais e mais de quem? De Cristo. Quanto mais Cristo, menos você. É simples. Não há mistério. E aí o nascido de novo vai passar a ter um desejo muito grande por conhecer a Cristo. Nessas passagens encontramos os 2 aspectos da santificação. Vemos que a santificação não é apenas algo absoluto e eternamente verdadeiro para nós em Cristo, mas também que é algo trabalhado em nós a cada dia e hora, pelo Espírito Santo, em parceria com a palavra de Deus. O fundamento sobre o qual o Espírito Santo executa a obra subjetiva no nascido de novo, nada mais é do que a verdade objetiva da sua eterna perfeição em Cristo. Amém, gente? Não há contradição. Aquilo que é perfeito, completo, acabado, aquilo que está consumado, o Espírito Santo, em parceria com a palavra, vai estar revelando a pessoa de Cristo dia após dia. Aquele que foi justificado não está satisfeito com a sua condição atual. Então, ele descobre que Cristo está nele, que ele foi justificado. Mas quer cumprir o propósito de Deus, que é transformá-lo à imagem de Cristo. Porque o objetivo de Deus é pegar um filho, uma pessoa, regenerá-la e entrar num processo para que essa pessoa, esse filho seja parecido com o filho dele, com Jesus Cristo. Aqui é um processo. Por favor, cuidado, mais uma vez eu estou alertando com os mecanismos humanos. Cuidado. Aqui tem muita coisa perigosa. Eu preciso ser semelhante a Jesus Cristo. Aí você começa a usar recursos e uma série de coisas. É uma coisa natural. Dia a dia, aquilo que dissemos. No levantar, no andar, nas trombadas com os irmãos, nas trombadas aí fora, dentro da sua casa. Não é para virar aquele ET contemplativo achando que agora não. Essa espiritualidade aí, essa obsessão religiosa. Não mude a sua linguagem para mostrar a espiritualidade. Fica com a mesma voz, tá? Não fique mudando sua voz aí para mostrar que é espiritual. Seu comportamento. Deixa que isso pode acontecer. O seu comportamento, não a sua voz. Deve continuar mesmo. Usando aquela propaganda, meus cabelos continuam, minha voz continua, meus cabelos que mudaram, né? Mas é a voz, é o ser natural diante de Deus, dia após dia. Esta é a atmosfera daquele que foi lavado, santificado e justificado. Aspirar pelas mais sublimes alturas da santidade pessoal. E ter o seu coração e seus hábitos sob os cuidados daquele que pode todas as coisas. Deus começa, Deus termina. Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que sou a boa obra em vós, há de completá-la, Jesus Cristo. Uma vez eu preguei sobre isso aqui e a pessoa me deu uma camiseta para eu usar. Que você pode dizer assim, estou em obras. E ela mandou essa camiseta para mim, escrita, bordada, em obras.
Porque é exatamente isso. Deus está trabalhando em nós, em você, em cada um, trabalhando. Ele começou, ele termina. É ele, tá? Não é você. Nós podemos começar pelo Espírito e terminar aí pelas obras da carne. Então ele começou, ele termina. É um trabalho gracioso, amoroso. Deus não vai estuprar ninguém. Ele não vai exigir nada. Ele vai pegar você pela mão e vai estar ali trabalhando, ensinando, dia após dia. Não foge de nada. Não queira, não fique ansioso por querer crescer. Cuidado com essa ansiedade por querer uma transformação, né? A toque de caixa. Tudo hoje é instantâneo. Não, é progressivo, é na pancada, às vezes. É você estar ali usufruindo das bem-aventuranças. Quando bem-aventurados mansos, significa eu vou deixar meus direitos e aceitar que a minha herança é Cristo, que a minha herança é Deus. Não pode levar, leve. Isso é uma operação contínua da cruz na nossa vida. Finalmente, a terceira joia, redenção. Por que o apóstolo Paulo cita a redenção por último? Porque ela se cumpre no livramento final. Na Bíblia nós temos a redenção em dois aspectos. A redenção do pecado, redimidos do pecado, e a redenção do físico. E aqui está relacionado à redenção final, porque ele já trata disso na justificação. O corpo está agora sob o poder da mortalidade, fraco, extremamente limitado. Mas ao ressoar da trombeta de Deus, os corpos serão transformados e entrarão em uma nova dimensão, num abrir e fechar de olhos. Você está cansado com o seu corpo? Tá, né? Está infeliz com esse corpinho aí? Você faz regime e não emagrece? Ou quando você perde peso, você perde, você ganha novamente? É uma luta, não é verdade? É uma luta. Você não tem cabelo, gostaria de ter um cabelo bonito e tal, né? O nosso corpo sofreu, ele sofre as consequências do pecado. Aqui a gente pode até batalhar, lutar, ir para academia, tal, dar um jeitinho, ginástica, piriri, andar. Tudo bem, pode fazer isso, não está nada de errado. Agora, você imagine este corpo transformado em glória. Aí você não vai precisar mais de exercício para mantê-lo em forma. Você não vai precisar mais de... Lá no céu não vai ter academia. Não vai ter. Não vai ter academia lá não. Graças a Deus. Para mim vai ser uma beleza, porque eu detesto andar e ir para academia. Deus meu. Isso é uma luta. Eu já ganhei uma esteira e uma bicicleta. A pessoa me deu. Foi Humberto, te botar uma bicicleta. Eu não usei. Passarinho que senta em cima. Eis que vos digo, vamos ler aí 1 Coríntios 15, 51, 56. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Onde está a morte, a tua vitória? Gente querida, acabou. Está próximo. Está próximo. Está muito próximo, eu creio. Essa transformação no abrir, fechar de olhos. É um mistério. Não tente entender
esse mistério do abrir e fechar de olhos. O corpo está agora numa condição e no momento estará em outra. No curto espaço de tempo, expressado pelo rápido movimento das pálpebras, o corpo passará da corrupção para a incorrupção, da desonra para a glória, da fraqueza para o poder. Que mudança será imediata, completa e eterna? Sem dúvida, quando o corpo tiver passado pela gloriosa mudança, haverá picos de glória a serem atingidos, profundezas de glórias a serem penetradas e extensos campos de glória a serem explorados. Por quê? A vida eterna é esta. Vamos ler? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviar. O que é vida eterna? É conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Então, com certeza, lá, depois de tudo resolvido, o pecado, a questão do corpo, a redenção, estaremos numa nova dimensão, em um novo campo de relacionamento. E aí nós vamos conhecer mais e mais esses picos de glória lá na eternidade. Aí é um mistério, nós não sabemos como que é isto, mas está na Bíblia que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Todo louvor e graça seja ao nosso Deus. Ele nos deu seu amado Filho, tudo o que necessitamos para a consciência, para o coração, para o nosso caminho aqui, para o tempo, com todos os seus cenários em constante mutação, para a eternidade, com suas eras incontáveis. Não há e nem poderá existir qualquer falta no Cristo de Deus. A poderosa atração de sua divina pessoa deve satisfazer as mais intensas aspirações e desejos daquele que está em Cristo. Amém? Amém? Tudo, gente querida, amada desse Brasil varonil, tudo está na pessoa de Cristo. Seja um apaixonado por Jesus Cristo, o amado, mas seja lúdico no sentido de que não fique exigindo além daquilo que Deus te deu. Cristo nos basta. Não fique exigindo um crescimento na força da carne. Deixa Ele. Conheça Cristo. Jesus, eis-me aqui. Eu fui justificado. Eu morri. Tu és a minha vida. Agora manifesta o que Tu és através de mim. Mas isso é coisa natural. Não force. Não tente mostrar que você é um nascido de novo, que você é espiritual. Deixa Jesus. Ele é a nossa suficiência, toda a suficiência, toda a nossa espiritualidade está, toda a nossa realidade está em Cristo, revelado no nosso espírito. Cristo é tudo em todos. Peça a Deus isto para que seja revelado, que Ele nos satisfaz inteiramente. Amém? Um bom almoço na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.